Olá pessoal, vamos começar aqui o primeiro módulo do nosso treinamento de planejamento financeiro pessoal. Tá? Esse treinamento é dividido em 4 módulos. Né? Primeiro, a gente vai falar nesse primeiro vídeo por que me preocupar com as finanças. Né? No segundo, como criar o planejamento financeiro, né? O passo a passo mesmo de como fazer. Aí no terceiro vamos falar um pouco sobre as noções de macroeconomia. Para quê? Porque aí a gente fala um pouco de inflação, juros, câmbio, todos conceitos importantes para que de fato a gente possa falar dos investimentos. Bom, começando um treinamento sobre planejamento financeiro, pessoal. Muita gente pode pensar assim: nossa, mas eu achei que esse treinamento serviria para eu ganhar mais dinheiro, né? Falar sobre dinheiro, aí primeiro slide você fala, não é sobre dinheiro, né? Tem uma coisa errada, né? Mas não, calma que eu explico. Primeiro, a gente tem que pensar sobre os nossos sonhos, né? Nossos objetivos, né? Quais escolhas e comportamentos a gente tem, né? Então eu peço para que todos reflitam, para um pouco agora, né? E reflitam sobre essas escolhas, né? Sobre esses pontos que eu falei. Né? O que a gente quer fazer aqui, né? Que a gente tem um exercício consciente, né? Sobre o que você o que você gosta, né? Quais são suas escolhas. Então, pense comigo, o que eu mais valorizo na vida? Quais são as pessoas que eu mais valorizo, né? E que também me valorizam, né? Ou seja, com quais pessoas eu quero passar a maior parte do meu tempo, né? Qual é o meu maior sonho? Aquele sonho que você não pode deixar de realizar. O que eu não posso deixar de fazer antes de morrer, né? Pensando naquela listinha dos 100 itens que você tem que fazer antes de morrer. Pensa nessa listinha agora. Como que eu quero estar na velhice? Pense um pouco como você quer estar, se você quer estar numa condição boa, porque você já não vai estar mais trabalhando, você quer ter um conforto. E agora, muitos desses pontos que eu falei, talvez vocês tenham pensado questões de longo prazo, sonhos muito, né, que não estejam tão próximos da sua realidade. E agora eu pergunto, qual é o seu momento de vida? Muitas vezes estamos passando por um momento conturbado na vida que não nos deixa pensar tão em longo prazo. Agora reflita sobre o seu momento de vida. E como que você gasta seu tempo? Né? Que o tempo é o nosso recurso mais valioso, na verdade, né? Por que eu fiz todas essas perguntas e faço convite para pensar nisso antes da gente falar de planejamento financeiro, de finanças em geral? Porque, no fundo, todos esses pontos, né, é o que compete pela nossa atenção, no nosso recurso, né, de tempo, né, e dinheiro também, né? Então é nisso que a gente tem que se conscientizar para que a gente consiga, de fato, fazer as nossas escolhas, né? E nisso parece que a gente está sozinho, né, muitas vezes, contra um exército vindo contra a gente. Que exército que é esse? É um exército que está nas redes sociais, dos influenciadores, os publicitários, os vendedores, né, que querem te convencer, né, a consumir aqueles produtos que eles estão expondo ali, né? São as lojas de varejo, as plataformas de streaming, os cartões de crédito, que querem dizer como você deve gastar seu dinheiro, o que você deve vestir. Os apps de delivery, de fast food, que querem dizer o que você deve comer, as agências de viagem que querem te dizer para onde você deve viajar, os sites de compra que querem te dizer o que você deve comprar. Isso não quer dizer, esses sites, essas apps, agências de viagem, não quer dizer que esteja errado. Aqui não é um convite para você se tornar um ermitão e não consumir nada dessas empresas, não. Mas é que você faça as suas escolhas, né? E não se deixe influenciar apenas pelo que elas tentam te vender, né? Sabe por quê? Porque esse exército ele está altamente munido com armas, e aqui eu coloco livros, bons livros inclusive, que mostram muito do que essas empresas utilizam, né? Que eu chamo aqui de a indústria da venda, né? Que elas tentam te persuadir, convencer, encantar, né? Utilizar diversas formas, né? Desde de como convencer as pessoas, como que você consegue utilizar o neuromarketing, por exemplo, para convencer uma pessoa, como que o corpo fala, né, num processo de persuasão. Então aqui a gente tem diversas formas que mostram como que essas empresas utilizam essas questões para nos persuadir, né? E por que é tão fácil persuadir, né, gente? O nosso cérebro toma mais de 35 mil decisões por dia, né? Isso envolve desde decisões se eu vou olhar para cá, ou vou falar ao mesmo tempo, ou vou escutar o que a pessoa está falando, até decisões mais importantes, né? Então, nosso cérebro tende a ser preguiçoso, né? Ele tende a poupar esforços, né?
para que a gente não tenha que conscientemente pensar em absolutamente tudo que a gente tem que fazer, né? Então, para isso, ele recorre a certos gatilhos mentais, né? São os atalhos ali. Por exemplo, a gente tem gatilhos mentais bem conhecidos como a escassez, o senso de urgência, a aprovação social, entre outros. E aqui eu trago até um livro que é bem interessante, fala justamente sobre isso, que é o Rápido e Devagar, né? Que mostra um pouco esse ponto, como o nosso cérebro trabalha em questões de decisões rápidas, e o devagar seria a visão analítica, quando paramos para pensar em relação a determinado ponto, tá? E qual que é o resultado disso, né? Que a gente acaba consumindo mais do que a gente precisa, né? A gente, com as facilidades, inclusive, de consumo, né? Utilizando a internet, enfim, a gente consegue de casa, né? Consumir diversos produtos do mundo inteiro, né? Enfim. E aqui eu trago até um meme, né? Que é uma realidade de muitas pessoas, né? Quando você pensa, será que eu compro? O seu cérebro diz que não, sua carteira diz que não, o universo diz que não. E no fundo você compra sem nem saber o porquê. Mas no fundo essas empresas sabem por que te venderam, porque elas utilizaram aqueles gatilhos mentais, utilizaram todas aquelas técnicas de venda para te convencer de algo que você comprou, guardou lá no armário e às vezes nem sabe para que serve direito, né? E o resultado disso é o quê? Trago aqui um dado bem preocupante, né? Que 78,3% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é um dado atual aqui, de maio de 2023, né? Que foi divulgado pela Câmara Nacional de Comércio. Então, é bem preocupante, né, essa situação. E qual que é a solução para isso, né? Para que a gente saia desse cenário de endividamento das famílias brasileiras? Justamente a educação financeira, né, que a gente está querendo trazer aqui. E aqui também vem uma grande dúvida, né? E que tipo de educação financeira? Por quê? Eu trago aqui dois dados aqui interessantes. Primeiro, que hoje, né, a gente tem, com o advento da internet, né, a maioria das pessoas buscam informação justamente nas redes sociais, nos sites, no YouTube, né? E que é uma grande vantagem do ponto de vista de democratização da informação, mas que traz os seus riscos, né? Porque dentro de muita coisa boa tem conteúdos de pior qualidade, né? Enfim, que não vão te educar propriamente dito, né? Já o outro dado que é interessante em relação à confiabilidade, né, que as pessoas sentem em relação a tantas instituições financeiras, e ali eu destaco também, por exemplo, você tem ali 23% das pessoas confiam em recomendações de youtubers e canais de investimento online. E 30% procuram informações sobre investimento nas redes sociais. Então, é mais um alerta que eu faço aqui, um cuidado que as pessoas devem ter em simplesmente seguir essas recomendações, porque o seu objetivo é diferente do objetivo daquela pessoa que está te recomendando aquilo ali, né? Às vezes você não conhece o objetivo que a pessoa que está te recomendando ali tem, né? Então, mais um cuidado em relação à educação financeira. E como consequência, também a gente tem três dados importantes a gente ter atenção. O primeiro é que 3 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de golpes ou tentativas de fraude, né? Então a gente vê que o mundo da internet, né, ele tem diversos riscos, né, justamente em relação à questão das fraudes, né? Outro dado é que quase 50% dos brasileiros cairiam em pirâmide financeira, apontando uma simulação da CVM. O que a CVM fez? Ela fez uma espécie de phishing, né, que é onde você coloca um link, faz uma promessa ali e coloca um link para a pessoa clicar, dizendo que tinha um rendimento, uma aplicação, sei lá o quê. E no final das contas, quem clicava ali caía numa página, que no caso era um phishing do bem, aí eles dizendo, olha, você clicou no link que direcionaria para uma pirâmide. Isso aqui não existe esse tipo de promessa, e educando as pessoas para dizer que as pessoas que clicaram ali, elas cairiam num golpe, né? Acreditando naquela promessa. Então, isso é um dado bastante preocupante, né? E o terceiro dado foi uma pesquisa feita pelo Banco Central do Brasil, de que o brasileiro não tem o hábito de poupar, né, se planejar financeiramente. Então, ali traz diversos dados ali bem interessantes, mas eu queria tentar um dado ali especificamente, de que 69% das pessoas não pouparam nos últimos 12 meses, o que é muito preocupante você pensar que para que a gente consiga ter uma estabilidade financeira, a gente precisa ter uma poupança ali, e é diferente da realidade que a gente tem visto, né? E para concluir, né? Tudo que eu falei aqui nesse primeiro módulo, por que então, respondendo aquela primeira pergunta, por que então devo me preocupar com as finanças, né?
justamente porque ela nos ajuda a concretizar os nossos sonhos e objetivos, né? Pensando em todos aqueles objetivos que a gente falou no início. Porque também a gente não quer se endividar, né? A gente não quer ficar no vermelho, né? A gente também quer fazer as nossas próprias escolhas, né? A gente não quer se deixar influenciar pelos outros e consumir algo que a gente não precisa. A gente quer consumir sim, mas consumir o que a gente precisa, o que a gente escolheu, né? E também porque queremos poupar e investir no futuro melhor, né? A gente quer ter uma visão de futuro e é para isso que a gente pensa em poupar, né? Então, esse é o fim desse primeiro vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar aí sobre como criar o planejamento financeiro passo a passo. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.